Bom dia a todos. Amém? Glória a Deus. Aí. A paz do Senhor Jesus seja nos nossos corações. Vamos estar no momento da palavra agora, um momento muito importante. E Deus tem, através do Espírito Santo, tem ministrado muito no meu coração, Me deu umas sessões de palavras aí para a gente estar seguindo de hoje para frente aí. Para estar falando um pouquinho do fim dos tempos, Falar que Jesus está voltando, essas coisas, todo mundo sabe que Jesus está voltando. Só que a gente tem que lembrar muitas coisas aí em relação a isso, para não sermos enganados, não é verdade? Nós vemos aí, tivemos o batismo aí da Ingrid, do Gleison, Então preciso colher mais informações, sobre essa volta de Jesus, o que vai acontecer, como é que é. É tanta informações, mas tudo, para que a volta seja maravilhosa na nossa vida, começa pelo batismo, amém, igreja? Tudo começa pelo batismo, uma decisão nossa de aceitar Jesus como o único salvador da nossa vida. A gente pedir perdão dos nossos pecados, falar o que passou, ficou para trás, a partir de agora, fazer igual o Fábio, colocar do lado aqui, Gostei. Melhor, para não ter bagunça. Se passou, ficou o velho homem, a velha mulher para trás. Aí começa uma nova jornada na nossa vida, não é verdade? Sermos novas pessoas aí, direcionadas agora por Deus. E sabemos que é uma batalha eterna. Porque, antes o pecado era uma normalidade na nossa vida. Agora nós vamos ter que agradar a Deus, só que a carne vai querer fazer os pecados. Aí vai ficar aquela guerra, mas a decisão, quando a gente quer tomar uma decisão, a nossa vida muda. Aí nós vamos começar a ler a palavra, vamos entender, vamos começar a vir na igreja, adorar a Deus, entender a palavra, ter comunhão com o Pai. Vamos nos ficar mais forte, e aqueles pecados vão ficando para trás. É uma longa caminhada. Até um rapaz falou comigo, fala, você tem que batizar, entregar sua vida para Jesus. Eu tenho que consertar minha vida primeiro. Eu falei, mas não tem tempo você consertar, ficar zerado e falar, agora Jesus te siga. Não tem como, cara. É uma luta. Aceitei Jesus, agora Jesus me ajuda a ser santo, me ajuda a ser uma outra pessoa, E essa dificuldade, enfim, como eu falei, tudo começa com o batismo, aceitar Jesus. O Espírito Santo de Deus tem trabalhado muito no meu coração, de estar ministrando para toda a igreja, sobre o juízo de Deus. Todo mundo já ouviu falar do juízo de Deus. A gente começa a ver hoje, século 21, mas os ateus falam, que Deus é mau, que lá no Velho Testamento ele matava todo mundo, matava os bebês, as crianças, os animais, destruía tudo. Mas se você perguntar para ele, por que Deus fazia isso? Porque, cara, a todo momento o pecado batia a porta das pessoas. Nós vemos aí, pegamos lá no Velho Testamento, Moisés foi o libertador do povo do Egito. Deus fez aquelas maravilhas lá, aquele juízo lá sobre Faraó, de mandar as 10 pragas lá. E não vai ser diferente hoje no fim dos tempos. Deus vai ser juiz da mesma forma para o ímpio. E eles vendo tudo aquilo ali, viram realmente que Deus estava com Moisés e decidiram seguir. Mas a gente vê lá na saída do deserto, o tempo todo, Moisés buscando a Deus e o povo voltando a adorar ídolos, buscando toda a promiscuidade, moralidade, Enfim, foi assim, essa jornada aí. Mas nós podemos voltar um pouquinho mais para trás. Por que Deus acabou com o mundo? Deus é mau, acabou com o mundo, morreu todo mundo afogado. Porque naquela época lá, irmão, estava ainda mais pior. E Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Porque o ser humano começou a fazer tantas coisas absurdas. E Deus teve que mandar o juízo mesmo, mandar água, acabar com tudo, cara. Mas deixou lá a mensagem para Noé, que ele ia vir, quem aceitasse o arrependimento, ele entrasse na arca e ser salvo daquela chuva. Mas nunca de chuva, você está louco, você está gagá, E enfim, toda naquela época o ser humano já estava envolvido, A gente pega ali o Gênesis, até coisas, aberrações que é até difícil de acreditar. O que o ser humano fez aí com a parte espiritual aí, nosso inimigo espiritual, e
envolvendo, e nasceu até gigante, não é verdade? Todo mundo já ouviu falar, está na Bíblia, nasceu gigantes, cara, né? Então assim, e Deus vendo tudo isso, ele ficava com muita raiva, irmão, falou, vou acabar com tudo, acabou, e começou um novo plano. Aí voltamos lá para o Egito de novo, as pessoas adorando a Deus, e novamente Moisés adorando, e eles voltando ao bezerro, todas aquelas coisas, o tempo todo a gente vê isso, e foi. E o que acontecia, irmão? Deus mandava o juízo dele mesmo, matava todo mundo, acabava com tudo, para tentar exterminar, não deixava nem um gatinho, nem um bebê, porque eram corações ruins mesmo, eles não queriam Deus, eles queriam o melhor de Deus, mas na hora de ter essa mudança, igual o batismo, de se arrepender, se tornar outra pessoa, não queriam, né? E assim foi, e a caminhada de vocês que estão lendo a Bíblia aí, até chegar no livro nos livros aí dos reis, né? Ainda vemos Davi, um homem segundo o coração de Deus, que fez muitas coisas erradas, mas se arrependeu e foi um rei abençoado, apesar dos seus erros que ele colheu dentro da sua casa, para sua família, para sua geração. Mas depois de Davi veio Salomão, depois de Salomão tudo se acabou, irmão. Depois de Salomão, todo mundo só que está lendo, nem vou perguntar, né? Temos que ler a Bíblia toda, amém? Depois de Salomão, igual eu falei com minha esposa, nenhum rei foi para frente mais, cara. Todos começaram bem, mas no meio do caminho deixavam uma brecha de adoração a ídolos, deixavam as pessoas fazerem o que queriam, e Deus vinha com o quê? Com castigo, com juízo, e matava todo mundo mesmo, mandava os reis tomar tudo, colocar fogo em tudo, e morreu muita gente. Por isso que os ateus falam que Deus era ruim, não era ruim, irmão, é porque Ele quer adoração só para Ele. Ele quer que nós voltemos nosso coração para Ele, que não haja nenhuma divisão. E Ele foi em juízo e foi exterminando tudo, acabando com tudo. E mesmo assim, o povo voltava para trás, até vir Jesus. Aí por aí nós paramos. Aí começa uma outra jornada de Deus aí. Mais uma vez, Deus tendo misericórdia da humanidade. Jesus morre e nós estamos aqui esperando o rei voltar. Não vamos falar um pouco de juízo, né? Hoje, século 21, a gente vê tanta coisa acontecer no nosso volta, fala, pastor, e Deus não faz nada, nem com o ímpio, né? Ele colhe o que ele colhe, o que ele colhe, está fazendo, ele está colhendo ali, para dar sua maldade, né? Mas principalmente nós vemos dentro da igreja tantas coisas estranhas acontecendo, e Deus não faz nada, só porque? Por causa da misericórdia. Por isso que não somos consumidos hoje, nem estaremos aqui nós todos aqui, cara, porque era muito sacrifício, era uma vida dedicada a Deus mesmo, tinha que ter uma mudança, senão, cara, a sua vida vai acabar, você teve a sua chance. E o juízo hoje não acontece. Por que não acontece? O juízo de Deus, tantas coisas erradas, principalmente como eu falei, dentro da igreja não acontece nada. Que vocês estão aqui, os novos convertidos, batizaram, não peguem isso como referência, irmão. Pega a Bíblia, amém? Sempre a Bíblia, porque o homem é falho. Mas não podemos esquecer jamais, todos nós vamos ter que prestar conta, irmão, diante do tribunal de Deus. Todos nós que estamos aqui, os pastores, só Jesus tem misericórdia de nós. Nós temos que tentar andar alinhado para fazer aquilo que é a vontade do Pai, não a minha vontade. Tem que pensar sempre orar, é o coletivo, mesmo que me desagrade, mas tem que ser sempre porque o bem, para que todo mundo possa voltar o coração para Deus, não venha errar, como fizeram no Velho Testamento, porque a justiça é de Deus. Eu não sou pastor para julgar nem condenar ninguém, mas sempre para quê? Mostrar o caminho da verdade. E hoje nós vemos Jesus, Deus não faz nada, porque Ele vai fazer no juízo. Todo mundo entende isso? Deus vai fazer no juízo, irmão. Nós vamos entender que na palavra é lá no juízo. Não vai ser agora aqui, você plantar, você vai colher. Se você estiver vindo na igreja, vivendo uma vida com Deus, Deus vai te abençoar. Mas se você viver na igreja e no mundo, uma vida dupla, vai ter dois problemas aí, cara. Dois problemas. E no dia do juízo, não adianta falar para Deus, eu fui na igreja, eu sou crente. Eu vou falar a mesma coisa semana passada aqui, que eu falei do filme lá, você está salvo? Você está salvo? E aí? Você que tem casa, você está salvo? Você tem certeza que você está salvo? Se a sua vida acabar agora por um infarto, ou seja, o que acontecer? Não sabemos, irmão. Meu amigo pastor Fábio, em 2007, morreu 40 anos com infarto. Dentro da igreja, louvando a Deus, e caiu para trás.
E aí? 40 anos de idade, chegou a hora dele. E aí? E nessa manhã, será que realmente nós estamos salvos? Temos certeza para onde que vamos? Porque vamos ter que dar conta tudo diante do juízo. E lá sim, Deus vai ser o juízo. Que foi lá no Velho Testamento, que Ele fez lá no Egito, que Ele fez lá no Noé. Acabou com o mundo. Ele vai ser juiz, cara. Mas juiz, martelo de ferro, vai pegar pesado mesmo. Porque nós estamos tendo hoje a chance de entender a palavra de Deus, colocar em prática. Mas muitas vezes nós queremos voltar para o mundo. Muitas vezes escutamos o que o mundo está direcionando para nós e temos vontade daquilo, mas isso não é vontade de Deus, isso é vontade dos homens. E Deus vai fazer juízo com todos, irmão. Todos nós. Mas tem várias coisas que nós vamos descontinuar aqui hoje. E talvez essa mensagem vai ser umas 10 mensagens. E vamos seguir. É o que Deus tem trabalhado no meu coração. Vamos para começar a abrir Mateus. Esse é um versículo muito conhecido, foi falado aqui várias vezes. Capítulo 7, 21. Para a gente entender que Deus é juiz, irmão. Que as coisas dele não é brincadeira, não. Mateus capítulo 7, versículo 21. Fica de pé no teu lugar. Reverência à palavra de Deus. Esse é um versículo muito conhecido. E esse é o medo dos crentes, Só que muitas vezes esse medo aí, esse temor, ou esse tremor, muitas vezes passa despercebido. A gente não leva isso para o coração. Mas eu tinha que acordar todo dia e ler isso aqui, falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Será que eu estou salvo mesmo? Porque o Senhor fala uma coisa aqui, que nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, somente aquele que faz a vontade do Pai. Vamos ler, já li, Até grava no coração. Vamos ler todo, até o versículo 23. Não é toda pessoa que se chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do Pai, que está escrito no céu. 22. E quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo teu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos grandes milagres. E 23, então, eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastai-vos de mim, vocês que fazem o mal. Que isso, hein? Pode se sentar, vamos orar. Agora é mal? Para a gente ver como é que é as coisas do Senhor. Deus, em nome de Jesus, quero colocar essa mensagem diante do Senhor. Todos os irmãos que estão aqui, todas as pessoas que vão acompanhar isso agora na internet ou futuramente, que o teu Espírito Santo venha tocar os corações, venha tocar o nosso coração também, porque nós temos que nos arrepender de verdade. Temos que entender qual que é o teu plano, Senhor, de salvação, para que não possamos ser tragados pelas nossas vontades, mas que a sua vontade possa entrar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Então nós vemos aqui: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem nós pegamos o versículo aí. O versículo, vamos lá. Aleluia. O versículo 23. Então eu direi claramente às pessoas: eu nunca conheci vocês, afaste de mim vocês que fazem o mal. E nós vemos aqui: fazem o mal. Mas Senhor, eu preguei a tua mensagem, eu expulsei demônio, eu fui na igreja. Enfim, a gente pode falar um monte de coisa para Deus, Eu falei para vocês no começo aqui: nós temos que acordar e meditar nisso aqui todo dia, cara. Será que eu estou salvo mesmo? Será que realmente eu estou fazendo a vontade do Pai? Qual que é a vontade de Deus? É que João Batista fazia: arrependei-vos, que está chegando a hora. Para nós está chegando a hora o quê? Do arrebatamento. Jesus está voltando. E nós estamos falando hoje, nessa manhã, de juízo final, o juízo de Deus, E a Bíblia aqui claramente, Jesus falando ali para os apóstolos: cara, nem todo aquele que me diz Senhor, que fala que é meu amigo, que me chama meu nome, vai entrar no reino dos céus, não. Somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Porque no final nós vemos aqui: apartai-vos de mim, vocês que fazem mal.
E Ele chama essas pessoas que se diz Senhor aí, que conhecem o nome de Jesus, de Senhor. Né? Então nós vemos aí que não basta só ser caridoso, fazer caridade, ser, né, pagar de uma pessoa simples. Não é só isso, cara. A primeira coisa que tem que entrar no nosso coração chama humildade, de reconhecer: eu sou pecador mesmo, eu erro. Senhor, tem misericórdia, eu sou pecador, minha carne que é o pecado, mas eu quero o Senhor hoje, me ajuda, Senhor. Mas muitos não aceitam isso, cara. Vão levando o banho-maria ali a vida toda, né? E Deus doido para trabalhar, o Espírito Santo doido para trabalhar, porque Ele quer que a gente cresça. Talvez Ele quer que você se torne um pastor, né? Uma pessoa que tem entendimento de estudo da palavra, né? Uma mulher que ora, tem as interpretações da palavra, que ajuda as outras irmãs, enfim. Isso vai para todos nós, são muitos dons que Deus dá para todos nós. E se todo mundo da igreja crescer, nós seremos aí, né, guerreiros invencíveis mesmo, porque nós somos direcionados por Deus. E nós vemos aí no Velho Testamento, na Bíblia toda aí, aqueles realmente que entenderam e colocaram em prática a palavra de Deus, se tornaram os melhores. E lá em Hebreus 11, nós vemos, achamos o quê? Os heróis da fé, heroínas da fé, de algum modo ali, sabe, não se venderam, não se entregaram. E nós vemos hoje aí, como falei no começo, tantas pessoas fazendo coisas erradas e nada acontece, por causa da misericórdia de Jesus. Deus mandou seu único filho aqui morrer em favor de nós, senão talvez nem nós estaremos hoje para ouvir essa mensagem aqui, verdade? E a misericórdia de Deus é grande, então tudo vai ficar por juízo final, irmão. Após a morte aí que tudo vai começar. Vamos conhecer o Criador, vamos saber tudo, se tudo é verdade mesmo, né? E é verdade, porque está escrito aqui: existe o bem, existe o mal. Nós temos que estar convictos dessas coisas, convictos que nós somos pecadores, que precisamos de Deus. Porque Jesus deixou claramente escrito aqui: não adianta chamar meu nome de Senhor. Aqui Jesus te abençoe, isso é um jargão, irmão. Fica assim, ó, o cara todo errado. Jesus te abençoa, abençoa o quê? Ele nem sabe quem é Jesus, o que essa palavra diz. Se você pegar lá atrás, nos 10 mandamentos lá, não leve o nome de Deus em vão, cara. Então não podemos brincar com essas coisas de Deus, tudo é sério. Jesus te abençoa, mas que você possa transmitir a bênção que você é para a vida da pessoa. Vai na paz do Senhor, vai com Deus mesmo, que o Senhor esteja com você. Amém? É dessa forma que Deus trabalha. Então, irmão, né, os julgamentos está aí, cara. E após a morte, vamos ter que dar conta, todos nós. E eu fiz um pequeno estudo aqui da escatologia bíblica, que fala dos julgamentos que Deus vai fazer. Mas como é que Deus vai fazer o julgamento? Vai julgar todo mundo de uma vez? É claro que haverá uma separação, irmãos, né? Nós podemos colocar aqui, vou só, que é a metade aqui, nosso advogado Jesus Cristo, né? Você levantou a mão para Ele: eu quero te aceitar, agora eu quero ser um seguidor, eu quero te imitar, eu não quero mais nada deste mundo. Ele vai, sabe o que? Ele vai te purificar dos seus pecados, como tem feito hoje, e nós seremos justificados, amém? Justificados, perdoados, absolvidos ali, de tudo que nós fizemos da nossa vida passada aí, cara. E o que vai acontecer com isso? A sua vida, você se tornou uma pessoa, você vai receber o que? O galardão, amém? Galardão, os presentes de Deus. Você acha que você vai para o céu, vai ficar lá panguando? Uma terça parte do céu caiu na terra aqui, irmão. Lúcifer enganou os anjos de Deus. Só deles pensar, já Deus falou: não quero vir aqui não. Vamos entrar lá para fazer essa terça parte aumentar aí, cara. E será que algum de nós vai sentar do lado do trono de Deus? Onde está Davi? Onde está Moisés? Onde está Enoque, Elias, que foram arrebatados os dois, né? Enoque e Elias, imagina, os caras vão estar do lado de Deus, irmão. Deus arrebatou eles aqui. Eles vão fazer alguma coisa lá, vai ser alguma coisa no reino de Deus. E nós que estamos aqui, então nós temos que pensar nisso. Não só aceitar Jesus, é ter uma vida transformada e fazer alguma coisa para que o reino de Deus se expande. E o amor, a palavra de Deus venha encontrar a vida das pessoas. Ou será que vai chegar lá no juízo final?
E aí, Pezão, beleza? Beleza, mostra suas mãos. Apartai-vos de mim, você que pratica o mal, cara. Mas, Senhor, eu orei, eu fiz a tua obra, eu preguei, eu falei para as pessoas, cara, eu não te conheço, apartai-vos de mim para o fogo, lago de fogo. Né? Que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, não é verdade? Depois nós vamos descortinar isso aqui em outro momento aí. Então, é uma prisão eterna ali, totalmente diferenciada da ira de Deus mesmo, contra Lúcifer e todos os seus anjos, príncipes aí, e todos que apoiaram ele. Vão para lá, cara. Imagina. Então, é hoje, é agora. Nós temos que se arrepender de verdade mesmo, em nome de Jesus Cristo. Esse é o julgamento de Deus. Por isso que Deus não faz nada hoje. Porque até o último momento, eu e você possamos nos arrepender. As pessoas que estão pregando a palavra com a vida errada, numa vida dupla, tem que se arrepender. Quem está no crime, quem está fazendo coisa errada aí, né? E nós vemos cada vez mais um homem que quer fazer coisa errada, absurdas, né? E uma das últimas coisas dos últimos dias aí é a pedofilia, né? Uma das coisas, abominações do mundo hoje aí está virando uma coisa real. É dentro da casa, pai fazer isso com o filho, cara. Então assim, nós vemos o quanto o amor se esfriou. A última pregação eu falei que o amor se esfriou e vai se esfriando e cada vez mais vai acontecendo coisas piores, aberrações, e até líderes espirituais também fazendo essas coisas aí, né? Então nós temos que prestar atenção em todas essas coisas para que não possamos nos tornar mal, ou pior que um mal, uma abominação diante de Deus. É isso que Satanás quer fazer com todos nós, tirar toda a característica de filhos de Deus e mostrar aí a sua criatura o que ela faz, é capaz de fazer. E Deus sabe o que ela é capaz de fazer, porque o que eles fizeram lá na época de Noé, irmão, foram abominações terríveis, que até, como eu falei, é difícil acreditar. Você tem que fazer vários estudos aí fora da Bíblia para você entender como que o ser humano chegou a um ponto de misturar as coisas, cara, com as aberrações desse mundo aí. E hoje nós vemos aí o ser humano cada vez mais com o coração frio, coração gelado, e o ser humano não vale mais nada hoje, para nada. Não é verdade? Então a escatologia, né, como eu falei da Bíblia aqui, né, fala de vários julgamentos, né? A ideia dos 7 julgamentos que Deus, né, vou falar nessa manhã aqui, é uma interpretação, né, que busca organizar, entender melhor o diferente tipo de julgamento, viu, gente? A gente consegue pegar a Bíblia e fazer essa escatologia aqui, mas Deus vai fazer da forma dele, só para a gente entender, né? Dos 7, como eu falei para vocês aqui, e com o decorrer dos meses aí, a gente vai descortinando aqui. Primeiro, julgamento, né, tomado por Jesus Cristo, levando os pecados do crente sobre si. O passado vai ser deixado para trás, né? O segundo, julgamentos a nós mesmos, o nosso ego. O terceiro, julgamento das obras do crente para o galardoamento. O quarto, julgamento dos indivíduos gentios. Julgamento de Israel. Julgamento final dos anjos caídos, que é o lago de fogo. Julgamento final dos homens perdidos. Então são 7 aqui que a gente pegar para descortinar, e você estudar, você vai entender, né? Até chegar ao julgamento final, para determinar o nosso destino. É céu ou inferno. O céu é o paraíso. O inferno é o lago de fogo, né, para os condenados aí. Vamos lá para Apocalipse 20:15. Hoje é só um alerta, irmão, para a gente entender o quanto que nós precisamos melhorar, viu? Porque Jesus vai falar, nem todo aquele me diz Senhor vai entrar aqui não, viu? Não vai entrar, não adianta. Então nós temos que arrepender em vida, que depois só basta o julgamento. Aí vai ser o juiz de Deus, ele vai voltar lá bem antes de Noé, vai mostrar o Deus martelo de ferro que ele é, e não tem conversa não, irmão. Nós temos que consertar nossa vida hoje aqui. Apocalipse 20:15, que fala o seguinte: glória a Deus. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo, né? Eu volto lá para o começo. Você está salvo? O seu nome está escrito no livro da vida?
É em Fagner. Amém? E a gratidão? Você está salvo? O teu nome, para ser salvo, o seu nome tem que estar lá. O nome está lá, tem que ter uma mudança muito radical na nossa vida, se chama arrependimento, humildade. Porque para a gente entender que nós somos pecadores, sempre ser muito humilde diante de Deus, cara. Falar, eu erro mesmo, Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra de Davi? A gente pega o homem segundo o coração de Deus, que cometeu mais coisas bizarras deste mundo, mas ele se arrependia de verdade e colocava à sua disposição a sua vida diante de Deus ali. E Deus trabalhava ali na vida de Davi de uma forma tão brutal, porque ele mostrava um profundo arrependimento mesmo. Mas mostra para nós que isso que nós somos, irmão, pecadores. Só que o que Jesus espera de nós, que você aceitou Jesus, eu aceitei Jesus na minha vida, é que viemos buscar purificação, amém? Essa purificação, o que é? Aceitou Jesus, e todos os dias você tentar ser santo mesmo, cara. E Deus diz para a igreja que vai buscar os seus santos, vai buscar a sua igreja adornada, limpa. Deus olha para nós, para mim, para você, como um santo separado, uma pessoa separada para Deus. Então você começa o quê? A se purificar dos seus pecados. Aquilo que você fazia ou fez na sua vida toda. Talvez você aceitou Jesus e falou, está difícil sim. Mas Jesus está com você, você vai conseguir, cara. Porque a intenção do seu coração é o céu. Não é mais como os gentios faziam as coisas de qualquer jeito. Não, agora eu quero buscar minha vida eterna do lado de Deus. Senhor, me ajuda. E ele sabe, irmão, isso gera o quê? Um arrependimento como Davi, né? E às vezes você não está louca também como Davi, fazer umas coisas absurdas que nós vemos aí como faz mesmo, né? Que foi a parte lá de Betseba, lá do marido dela, aquele homicídio lá, pensado que ele fez. Isso o quê? Isso nos leva quando realmente nós entramos em desespero entre nós, no nosso coração, cara, de esquecemos as coisas de Deus, né? Mas mesmo assim, ele se arrependeu, mas escolheu tudo que ele fez de errado, mas se arrependeu. Por isso devemos buscar o que? A purificação, a libertação. Não é só aceitar Jesus, achar que está tudo tranquilo, não, irmão, porque você tinha uma vida antes. Talvez abra um monte de portas, um monte de coisas, de leques na sua vida aí, e muitas vezes vai ter que brigar a vida toda contra aquilo ali, mas você está buscando a palavra de Deus, você está buscando adorar a Deus, você está buscando se tornar uma outra pessoa diferente de quem você é. Isso leva em consideração para Deus, cara, porque Ele vê a intenção do nosso coração. Deus não olha a aparência do homem, amém? Mas olha para o coração dele. Isso que faz a diferença na palavra de Deus. São tantos exemplos que nós temos aqui, que nessa manhã possamos colocar em prática. Então, o juízo determinará de Deus, final determinará para onde que nós vamos. Verdade? Glória a Deus. Vamos lá para João 3. Glória a Deus. Essa mensagem não venha trazer um medo no seu coração, não, irmão, mas que você possa cravar aí arrependimento, cara, de verdade na tua vida, em nome de Jesus. João capítulo 3, versículo 3. Aleluia. Lembra do batismo? Aqui também mais um exemplo, né, que o batismo faz com as pessoas, cara. Aleluia. João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 4, vamos ler. Nicodemos perguntou: como que um velho homem pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer de uma vez? E Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. E aí tá bom? Aleluia. Então, nós começamos aí a voltar lá para Mateus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, somente aquele que faz a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? Que nós viemos nascer de novo, nos tornar outra pessoa.
nos tornar como uma criança. O que uma criança representa aqui? Nascer de novo. Ela é inocente. Ela olha o pai, para a mãe, como heróis. Precisam depender deles 24 horas ali, para ensinar o caminho. Essa inocência que Deus espera de nós é como o coração de Davi, um coração arrependido de verdade, nascer de novo. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus ensinou que sem essa mudança não é possível entrar no reino dos céus. Ele vai nas coisas simples mesmo. E nós que queremos entrar no reino dos céus aí, é a renovação espiritual, é que eu falei o quê? É uma purificação que nós fazemos dia a dia. Entramos hoje aqui e falamos, eu preciso melhorar. Aleluia, glória a Deus. Renovação espiritual. Se compara o quê? Com humildade. Como eu falei, uma criança dependente do pai para tudo. E nós temos nosso Pai no céu, que nós temos que ser dependentes dele para tudo, colocar em prática a nossa fé. Senhor, está difícil, Ele sabe que está difícil. Sabe que Jesus veio aqui, nasceu de Maria lá, e nasceu uma criança, foi criada aqui. E por que você acha que depois, nós vemos aqui na Bíblia o exemplo dele, ele ficava o tempo todo orando a Deus, Senhor, me ajuda. Porque ele sabia que as vontades da carne vinham, irmão. Mas ele buscava o Senhor, ele orava, buscava o tempo todo, ele sabia, se ele não fizesse isso, a carne ia se levantar contra ele, porque ele tinha que fazer a vontade de Deus, ele tinha que morrer na cruz, ele tinha que estar ali, sabe, uma pessoa perfeita, sem pecado. Foi o único homem que não pecou e não pecou, mas o tempo todo conectado. Ele nos dá esse exemplo também de conexão. Temos que estar conectados o tempo todo. Vimos a igreja ser ministrado mesmo, temos comunhão com os outros, lemos a palavra. Se a nossa carne está se levantando, fazer um jejum, sabe, buscar essa purificação, esse nascer de novo. Aleluia, glória a Deus. E Jesus disse claramente: se alguém não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. E falou para Nicodemos, e fala para nós também. Essa passagem nos mostra que temos que, como diz, renascer várias vezes, espiritualmente e carnalmente, cara. Tirar de nós todo peso da nossa vida, e para conseguir ver essa evolução, como coloquei aqui, suficiente para entrar no reino dos céus. Então é uma preparação, é como eu falei, começa lá do batismo, você se arrepender e falar: Deus, eu deixo tudo nas águas que ficou para trás, a partir de agora, Senhor, eu, Senhor, agora eu quero entender o que está aqui na tua palavra. Glória a Deus. E nós estamos aí, irmão, vivendo os últimos dias, muitas coisas acontecendo, e tudo nos mostrando que Jesus está voltando, e tudo vai vir nos mostrando neste mundo. Ele falou que vai ter terremoto, né? Que o pai vai matar o filho vai matar o pai, o amor vai se esfriar, né? E todos nós sabemos aí, o que comanda o mundo são várias pessoas, várias famílias, e vai ter que vir um anticristo, né? Falso profeta, né? Depois de tudo isso aí, havia os dias que se compara lá a um parto, os dias maus, e nesse período tudo pode acontecer do arrebatamento de Cristo, tudo pode acontecer, e tudo está aqui na palavra, aqui de uma forma escrita aqui. Se nós começarmos a ver o que está acontecendo com o mundo, nós conseguimos descortinar. E muitas pessoas no mundo aí, cara, pagam de bonzinho, pessoas boas, mas por trás, cara, é lobo vestido de ovelha. Por trás tem uma grande organização. Ela era só sendo usada ali, mas por trás é o que está por trás, cara. E não podemos ser enganados, não é verdade? Para que não possamos cair na monotonia do que está sendo pregado hoje. Temos que pregar a volta de Cristo, temos que pregar o juízo final mesmo, temos que falar do juízo, que naquele dia lá, irmão, você falar que o seu nome não vai estar escrito lá, você não vai entrar. Eu não te conheço, apartai-me de mim, você que faz o mal. Para o lago de fogo é preparado para o diabo e todos os seus anjos. Então, será que realmente eu estou salvo? Será que a justiça, vocês estão salvos? Será que você em casa, você está salvo? Porque muitos não querem vir na igreja mais, não querem nem ler a palavra. Eu já sei, irmão, os princípios de todas essas coisas aqui é humildade, para entender, eu sou pecador. Se eu não caminhar com Cristo, eu vou fazer a vontade da minha carne e vou falar que eu sou seguidor de Cristo. Falar que é amigo de Cristo, não vou entrar lá, irmão. Seu nome não vai estar lá não, porque ela significa o quê? Arrependimento, é sofrimento.
Nós sabemos quando todos nós sofremos, cara, para fazer a vontade de Deus. É isso, nós lutamos contra o pecado, irmão. Isso é um sofrimento. Você fala, meu Deus. Aí você pega e fala, meu Deus, como que eu fiz isso? Você fez porque você é pecador, cara. Mas você quer o reino de Deus. Por isso que é uma luta, é sofrimento, é dor, é angustiante mesmo. E por que você acha que Jesus vai colocar seu nome lá? Porque você não quer isso, você quer o reino de Deus. Mas o mundo quer isso, não está nem para lá, mas você quer. Por isso que Deus perdoava Davi, irmão. E perdoava. O arrependimento mesmo. Amém? Todo mundo está entendendo a palavra do Senhor? Então é uma coisa que nós temos que lutar eternamente. Porque não é fácil ser seguidor de Jesus. Temos que negar nossas vontades. O mundo não mostra as coisas. No meu trabalho você não bebe, não fuma, você é louco. Não sou louco não, ué. Você não é feliz não? Lógico que eu estou feliz. Você acha que felicidade está no fumar, no beber? E na prostituição? Isso não é felicidade não, ué. No fundo você existe um vazio gigante na tua vida. Os caras já ficam daquele jeito, irmão. Porque a gente está acostumado com uma pessoa determinada na sua vida de decisão. Eles vão onde vai. Tem que beber, encher a cara, se lá embriagar, acorda amanhã, todo perdido, fala, o que eu fiz da minha vida? E vai ficando perdido ali, aquela ciranda de Satanás. Temos que estar determinados a mostrar para o mundo que nós somos pessoas de Deus, que não precisamos das coisas deste mundo, nós precisamos de Deus, apesar de sermos pecadores. Mas a humildade tem que entrar no nosso coração, para que possamos ser trabalhados e tratados por Deus em nome de Jesus. Então, Jesus sabe. Fala desse nascer de novo para Nicodemos lá, e para nós que estamos aqui no século 21. Se não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus. Se não for dependente do papai para tudo, não vai entrar. Porque você é dependente, você fala para ele o que você está sentindo. E ele sabe, cara. Ele fala, Espírito Santo, vai lá, ajuda o Pezão. Dê força para ele. Aí o Pezão começa a entender da palavra de Deus, sabe que esse mundo é desse jeito mesmo. Temos que aguentar firme. A palavra chama que é perseverar. Como diz lá em Apocalipse, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Glória a Deus. Estou nessa vida, irmão. A palavra libertação tem que entrar no meu coração, tem que entrar no teu coração. A palavra purificação dos nossos pecados tem que entrar no nosso coração em nome de Jesus. É uma preparação dia após dia. Eu me tornar uma pessoa melhor, eu me tornar mais um servo de Deus melhor. Glória a Deus, aleluia. E Deus vai cuidando de nós, em nome de Jesus Cristo. Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 25. É muito amplo essa parte dos juízos de Deus, juízo final. Mas Deus vai dando sabedoria para nós, para a gente entender porque nós estamos no fim, irmão. Eu tenho que mostrar para a igreja, o Espírito Santo tem que trabalhar no nosso coração isso. Nos preparar para o grande dia. E talvez eu sair daqui hoje, possa acabar minha vida aqui e acabou. Agora o que resta é o que está na minha alma aqui. Mateus capítulo 25. Glória a Deus. Versículo 31. Mateus 34. Fala do juízo final. Mais uma vez, a Bíblia o tempo todo nos mostrando, fora as profecias, viu gente, que está lá no Velho Testamento também, de Isaías, Ezequiel, tem tantos aí, mas a gente vai descortinando isso aí, é só para você alimentar no seu coração, cara, que precisamos, sabe, ter certeza, eu estou salvo, o meu nome está escrito lá, mas como é que eu vou fazer, para mim ter certeza da salvação, como é que eu vou fazer para o meu nome estar escrito lá? Arrepender dos seus pecados, se purificar dia a dia, buscar a libertação. O cara converte, às vezes tem coisa ali que está destruindo a vida dele ali, ele não busca a libertação, e muitas vezes se torna até um pastor com a vida toda desse jeito, cara. E depois o inimigo vem e cobra porque ele vai na legalidade, né? É como o Fagner falou aqui, eu falo também, os frutos do Espírito também. Vamos também falar mais sobre isso. Precisamos, sabe, ser batizados com isso, gravado no nosso coração, né? Porque no momento de tribulação, no momento de confusão, em vez de você colocar mais fogo, o que vai acontecer com o fruto do Espírito? Você vai ser o cara que vai trazer ali, irmão, a pacificação, amém? Né?
como está lá em Mateus, no comecinho lá, que fala sobre isso. Então, é isso que Deus faz. No momento certo você vai agir ali com muita sabedoria. Vamos ler, não fugir muito. Mateus capítulo 25, 31 a 34. Glória a Deus. Aqui na linguagem hoje fala o seguinte: o juízo final. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os seus anjos, ele se sentará no seu trono. 32. E todos os povos da terra se reunirão diante dele. Ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa a ovelha das cabras. 33. Ele porá os bons à sua direita, os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. 34. Então o rei dirá os que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino do meu Pai, preparou para vocês desde a criação do mundo. Aleluia. Isso até aí tá bom. E aí, galera? Haverá uma separação da ovelha das cabras. Acabam as pessoas do mundo, meu irmão. Como diz. Mas uma pegadinha aqui. E aí? Os que vão entrar no céu, os que estão à sua esquerda ou à sua direita? Hein? Quem é da esquerda faz quem é da direita? Eu vou fazer isso não. Dessas pegadinhas na internet, brincadeirinha, né? Gincana. E aí? Os que tiverem à esquerda que vão para o céu ou os que tiverem à direita? Hein? Hã? Entendi. Né? A descontração é bom, mas a palavra se chama aos que estiverem à direita do Pai. Amém? Tive tantas coisas que eu estou confundindo nossa mente, né? Do mundo hoje. É até difícil falar, deixa eu falar. Né? À direita do Pai, ele fez essa comparação para tentar mostrar a separação. Ao que estiver à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Né? E ele dá continuidade aí, né, dessa palavra aí, fazendo comparações, né? Estava preso, não foi me ver, estava nu, não me vesti, estava com fome, não deu comida. Fala dos pequeninos aí, mas não vamos entrar nisso não. Eu vou você ler com calma na tua casa aí. Então haverá a separação das ovelhas, das cabras, né? Mas o que nós pegamos desse versículo aqui é o versículo 34. Venham vocês que são abençoados, amém? Abençoados aí, recebam o meu reino. Jesus fala também: estava com fome, deste de comer, estava nu, me vestiste, estava preso, foi me visitar. Ele continua essa palavra aí. Aleluia, glória a Deus. Mas haverá uma separação, irmão. Haverá uma grande separação. Temos que prestar muita atenção em nome de Jesus. Agora vamos lá para o Apocalipse capítulo 21. Né? Todo mundo gosta de presente, não gosta? Hein? É bom receber presente. Dia do aniversário. Tem vários aniversários de casamento. Verdade? Aniversário, Natal, Páscoa, aí vai. Dia dos pais, dia das mães. Né? E o presente do nosso Pai Celestial? O que será que Ele tem deixado para nós como presente? Aqueles que venceram tudo isso aqui, ó, e sofreram, né? Como o Fagner orou aqui, não vai ter lá no céu, não haverá mais choro, não haverá mais nada, irmão. Aqui, infelizmente, essa luta mesmo é angustiante contra o nosso eu. Em Apocalipse 21, 7. Vamos lá. Vamos pular aqui. Presente, né? O vencedor. Na corrida, como Paulo fala em 2 Timóteo, na verdade, é o vencedor. Ele guardou a fé ali, completou a carreira. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o vencedor. Que sofreu absurdamente por causa do nome de Jesus. Que Jesus fala: se me perseguiram, vão perseguir vocês. Se tentaram me matar, vão tentar matar vocês. Se me ofenderam, vão ofender vocês por causa do meu nome. E Apocalipse 21, 7 até 8 fala o seguinte:
Glória a Deus. Aleluia. Vou baixar aqui. Aqueles que conseguirem, né, na linguagem de hoje, a vitória, receberão de mim esse presente. Eu serei o seu Deus e eles serão meus filhos, né? Mas também ele já vai pesado aqui, irmão, pesado contra aqueles que praticam algumas coisas, né? Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago que queima, o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é para Satanás e seus anjos. E aí? É pesado o que Deus faz aqui, mas isso aqui, esse versículo 8 é uma coisa muito real, viu, gente? Nós pegamos aí o Velho Testamento, esse negócio de feitiçaria é muito pesado. Hoje acontece muito isso também aqui, bem camuflado aí, mas acontece, né? Trocamos Deus por outras coisas, né? Trocamos Deus por causa disso aqui, né? Às vezes tomamos nosso tempo o dia inteiro, não fazemos nada, não conseguimos ler, não conseguimos orar, muitas vezes não conseguimos vir na igreja, e falamos que nós somos servos de Deus. Eu tenho Jesus no meu coração. Você tem Jesus no seu coração, seu nome está escrito lá no livro da vida? Mas saber, né? Você tem certeza da sua salvação? Você está salvo se Jesus voltar agora para você? São perguntas que tem que mexer com nós, irmão, com essas pessoas também, né? Então nós vemos aqui, irmãos, né? Esse Apocalipse 21, do 7 ao 8, o vencedor ele consegue a vitória, que é o versículo aí 7, né? Para nós, o versículo 7, vou ler de novo aqui rapidinho. Glória a Deus. Aqueles que conseguiram a vitória receberam de mim esse presente. Eu serei o seu Deus e eles serão meus filhos. O que isso significa para todos nós que estamos aqui? É conseguir a vitória. O que é vitória espiritual? Perseverança na fé, resistir às tentações e às provações. Isso tudo traz angústia no nosso coração, irmão. Deus será o seu Deus, você será o seu filho, sabe? Amém? Para todos nós que resistimos aí às tentações, às provações, para todos nós que perseveramos até o fim, nós seremos salvos, vamos receber o presente de Deus. Vivendo de acordo com os princípios de Deus. Aleluia. Né? E voltamos lá para Mateus, capítulo 22, 39, 36. Vou marcar aqui. Vamos ler, que é muito importante. É muita informação, gente. É muita coisa. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus hoje, ele está trabalhando no nosso coração, em cima dessa mensagem aqui. Mateus capítulo 22, 36, que fala o seguinte, né? Nesse primeiro versículo aí, de receber o presente de Deus. Aleluia. O que Jesus fala aqui, irmão? O mandamento mais importante. Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Na linguagem de hoje, 37, Jesus respondeu: ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E versículo 39, o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ama os outros, o próximo, como você ama você mesmo. Amém? Isso é a palavra de Deus sobre a nossa vida aí. E está nos 10 mandamentos lá em Êxodo 10, capítulo 20. Tem mais mandamentos lá, mas vou falar de homicídios aqui, né? Não sabemos que temos que matar o nosso irmão por nada. E várias outras coisas que Jesus, né, que o Espírito Santo colocou lá no Velho Testamento, no coração de Moisés, para ali dominar aquele povo ali que era rebelde. E nós também muitas vezes somos rebeldes. Mas dos 10, esses dois aqui representam muita coisa para nós aí. E queremos realmente, sabe, entrar no reino de Deus. Queremos, sabe, receber o presente de Deus, que Deus seja o nosso Deus e possamos ser seus filhos verdadeiros. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E também nós temos que amar o próximo.
O que representa amar o próximo? Se chama o que é a palavra certa? Se importar, amém? Se importar. Você vê o cara destruído lá nas drogas. Você tem que chorar daquilo ali, irmão. Você vê que o inimigo está destruindo, acabando com a vida dele, na bebida, no álcool. E tantas outras coisas aí, cara. Que talvez seria nós que estaríamos lá por causa do nosso pecado. Não é verdade? Talvez eu e você estaríamos lá, né, caído muitas vezes no chão, né, invisíveis, né? É como uma pessoa está caída e passa e desvia dela, assim, ó, nem se importa. Amar a Deus acima de todas as coisas, todo o seu coração, com toda a sua alma, e amar o próximo como a ti mesmo, se importar. Esses dois mandamentos são, amém, coisas importantes para que nosso nome seja escrito no livro da vida, irmão. Porque quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, nós queremos mudança na nossa vida. E o que Jesus deixou? Que esse mandamento que mudou a nossa vida para a gente transmitir para o próximo. Muitas vezes nós somos egoístas, guarda toda essa palavra para mim, eu que sou a vida para mim, não. É transmitir para os seus vizinhos, para a sua família, o que Deus tem feito na tua vida. Se você pode ajudar alguém que está sofrendo, ajude. Nem que seja oração, Deus, tenha misericórdia lá do pezão, ajude ele, ore. Não só fazer aquela mãozinha e colocar lá no Instagram, não. Ou colocar lá no seu status ou no WhatsApp, não. Mas é orar mesmo. Se você pode ajudar financeiramente, contribua. Se você pode dar uma cesta básica, ajude. Se você pode visitar no hospital, visitar lá, trocar uma ideia para saber o que está acontecendo, o que o Espírito Santo de Deus vai mostrar para você, vá lá e visite. Talvez aquilo ali vai mudar a vida da pessoa e você falar, você precisa de Jesus na tua vida. Como ele mudou minha vida, pode mudar a tua vida também. E talvez brote ali lá no profundo do coração dele ali, uma vontade de mudar de vida. Você falar até quando você ficar sofrendo. Eu também sofria. Deu para entender a palavra de Deus? E amar a Deus acima de todas as coisas é negar nossas vontades. Nós sabemos disso, que temos que fazer. O coração arrependido, de verdade diante do Pai, das coisas do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, amém? Isso é um presente de Deus. Mas também tem a condenação, que é o juízo final, que fala no versículo 8, Apocalipse 21. Vamos voltar lá. Não esquecer disso. Nós temos que tocar na ferida, irmãos. A gente está acabando já. Apocalipse 21, versículo 8. Esse aqui é o que Deus abomina, irmão. Esse que o ser humano faz, cara. Isso é o que somos nós, longe de Deus. Se você parar de vir na igreja, parar de orar, de jejuar e começar a dar um vacilo, uma legalidade aí, o inimigo entra na tua vida e faz isso. Vai tentar te deixar na lama, no chão, derrotado. O acusador, ele faz isso. Mas a mão de Deus estará sempre levantada para o quê? O que se arrepender aqui em vida ainda. Nós não precisamos de passar por isso, porque isso aqui, irmão, traz sofrimento para a vida toda, cara. Traz problema. E é mais uma luta que você vai ter que lutar aí eternamente aí, por causa de legalidade de portas que muitas vezes nós abrimos para a nossa condenação, para o nosso sofrimento aqui nesse mundo. Glória a Deus. Que fala o seguinte, versículo 8, né? Nós falamos, né, do versículo 7, o presente de Deus. O versículo 8 fala do juiz de Deus. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçarias, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago que queima, o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É morrer para sempre, não tem mais conversa, acabou, está condenado. Porque isso aqui é o que o diabo quer fazer na nossa vida. Quer tirar todas as características nossas de quê? De filhos de Deus. Nos deixar no solo, na lama, prostrado, sabe, totalmente igual um animal ali, irracional, destruído, acabado. E essas coisas, irmãos, que estão escritas aí, é pesado até de falar. E muitas vezes nós vemos aí pessoas com autoridade espiritual cometendo essas coisas aí, cara. Né? E isso desagrada a Deus demais. Como aconteceu com Davi, na verdade, com Betseba ali, o
antes ou depois. E a mão de Deus caiu na vida de Davi. Ele falou que é porque a tua misericórdia é muito grande, né? Se você ler lá, você vai ver. E também Deus também tem misericórdia de nós, mas será que tem a necessidade de sofrer tanto assim, cara? E nós sabemos que temos que adorar ao Deus, que temos que transmitir a sua mensagem. Senão veremos o juiz de Deus lá no julgamento, cara. Se morrer com isso aqui, irmão. Nós vemos no final da sentença, é lago de fogo mesmo. O juiz de Deus, com nossas atitudes, nossos erros, sem arrependimento aí, é que nos leva a todas essas coisas. Amém? Vai acabar aí, Apocalipse 21, versículo 1, mesmo aí. Até o final, depois eu começo, né? 21, do 1 ao 6. Fala de novos céus e nova terra. Aí está a oração que o Fagner fez aqui, cara. Versículo 4 aí. Glória a Deus. Vamos ler aqui atentamente para a gente acabar. Apocalipse 21, do 1 ao 6 fala o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Isso aqui hoje, tá, gente? E o mar sumiu. E eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. E ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Glória a Deus. Versículo 3: houve uma voz forte que vinha do trono, o qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos, e Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e eles será o Deus deles. E versículo 4: ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, as coisas velhas já se passaram. 5: aquele que estava sentado no seu trono disse: agora eu faço nova todas as coisas. E também disse: escreva isso, pois as palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou o versículo 6: está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Amém? Glória a Deus. Esse é o fim, irmão. Bem resumido, mas tudo que a gente está falando aqui é muito bom. Sobre o começo lá que eu falei, né? Os 7 julgamentos. Depois nós vamos descortinar isso com mais calma aí, né? Como é que vai ser 7 julgamentos? Mas eu fiz esse resumão aqui para a gente entender que precisamos estar antenados aí, né? E gostaria que você fechasse seus olhos. No versículo 4 aí, nós lemos aí, né? Nós sabemos o tanto que nós estamos sofrendo porque nós amamos a Cristo, irmão. Nós deixamos o velho homem para trás. Esse versículo 4 retrata isso, cara. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá mais morte. Olha que maravilha, nem tristeza, nem choro, nem dor, as coisas velhas já se passaram. Tudo que nós estamos passando, de sentimentos que nós temos hoje, isso não haverá mais, né? Do lado de Deus eternamente, receberemos um novo corpo diante de Deus, é um corpo celestial. A premiação de Deus vai ter o galardão. Depois nós vamos falar sobre isso. O que é o galardão de Deus? Que presente? O que é isso? Mas enfim, nós temos que aguentar até o fim. Não é fácil. Todos nós sofremos aqui de alguma forma, porque nós amamos a Jesus. Não temos como falar que eu sou 100% não, irmão. Nós somos pecador mesmo, nós sofremos mesmo. Sofremos no nosso pensar, no nosso falar, nossas atitudes. Muitas vezes consequência do nosso passado, consequências das coisas deste mundo aqui que nos oprime. Esse mundo aqui é só dor e sofrimento, irmão. E muitas vezes somos atingidos por isso e não conseguimos sair. Mas nós temos Jesus do nosso lado, cara. Que Ele fala para nós aqui que um dia Ele vai enxugar toda a lágrima, irmão. Ele vai te recompensar. Que você poderia estar no mundo aí, vivendo no mundo, sofrendo, mas estava no mundo lá, nem lembrando o Criador. Mas você decidiu caminhar do lado de Cristo. Mesmo com os seus problemas, com as suas dificuldades, você continua caminhando. Tem coisa que não tem como explicar. A gente pega o maior apóstolo, né? O apóstolo Paulo. Ele falou que orou ao Senhor várias vezes, pedindo que tirasse o espinho da carne dele,
porque aquilo trazia sofrimento. Aí você fala, não, se Paulo foi um dos maiores apóstolos da Bíblia, um dos caras que realmente fez uma revolução espiritual e deixou um exemplo para o mundo inteiro, de uma pessoa transformada, tinha problemas, e pediu para Deus curar ele. Deus falou, minha graça te basta. É quando você está passando essa luta aí, é que você se aproxima de mim e me traz algo que vem do seu coração. Então tem coisa, não tem como explicar, irmão. Nós temos que vencer mesmo. Se Deus quiser, como o Fagner orou aqui, Ele pode curar. Mas às vezes Ele também não vai curar, irmão. E vou deixar essa mensagem para nós aqui. Minha graça te basta, meu filho. Eu estarei sempre com você. Um dia eu vou enxugar toda essa lágrima aí, mas você vai receber uma coroação, que é o galardão, irmão. O prêmio será algo. A gente só tem que crer e ter fé. Né? Aqui as coisas daqui, lá do céu as coisas de Deus. Mas dá para imaginar como que Deus vai nos abençoar, cara. Nós largamos tudo mesmo, todos os nossos problemas, sofrimento, nós continuamos até o fim, perseverando ali, chorando, angustiado. Muitas vezes queremos até acabar com a nossa vida, cara, porque nós vemos que os profetas também aconteceu isso. Elias, um dos maiores profetas de Deus, sozinho ali, chorando, Senhor, mataram todos os meus amigos, eu estou sozinho, vão me matar, e agora tira minha vida, Senhor. Deus falou, não, meu filho, o que eu tenho para você é uma carruagem de fogo. Glória a Deus. Ele suportou, cara. Ele e Enoque, irmão, estão lá do lado de Deus, foi arrebatado, cara. Houve um algo no coração deles ali. Por isso que Deus olha para dentro do nosso coração, não podemos desesperar, temos que confiar. Todos nós aqui, todos nós temos nossas dificuldades mesmo, não é fácil não. Acho que como o pastor não tem, é angustiante, irmão. Deus tem misericórdia, mas meu papel é mostrar o caminho. Então, todos vocês estão aqui, cara, lembre-se disso. Deus está com todos nós aqui, não desista. Faça o seu papel, continua mostrando para Deus quem realmente você é, o que Deus tem feito na tua vida, irmão. Não somos perfeitos, perfeitos só na eternidade. Lá sim, seremos coroados. O único perfeito que foi Jesus. Todos nós vemos aqui, Davi teve problemas sérios. Todos tiveram problemas. Aleluia. Nós vemos o profeta Eliseu, né, que ficou no lugar de Elias. Né, no final da sua vida, ele pegou uma doença lá de pele cabulosa, como se fosse uma lepra. E quando Elias estava sendo arrebatado, né, falou, eu quero o dobro da tua unção, Elias. E ele não me solta. Mas ele tinha tanta fé de querer aqui no coração dele. Ele falou, se você me ver sendo arrebatado, você vai receber. Na hora que caiu lá do céu o manto de Elias, Eliseu pegou e passou no Rio Jordão. O rio se abriu e falou, opa. Aí no final da história, Eliseu morreu velho ali com uma doença grave de pele. Por que Deus não curou ele? Pergunta para o papai lá no céu. Verdade? Por que Deus deixou permitir matar todos os profetas lá na época de Elias? Os caras também eram servos de Deus, matou todos de forma brutal, de carnificina, machadada mesmo. Jezabel lá, só ficou Elias lá e pediu a sua mão, falou, meu Deus, não aguento isso não. E era um profeta, um cara que falava com Deus, foi arrebatado, irmão. Então assim, para nós entendermos aqui, todo mundo de olho fechado, nessa mensagem aqui, cara, todos nós temos nossas dificuldades, só que nós temos que aguentar até o fim e saber qual que é o propósito de Deus na minha vida, qual que é o propósito de Deus na tua vida, irmão. E você não desistir, você cumprir o propósito. Como Deus falou para Paulo, minha graça te basta. Se eu quiser eu te curo, mas não quero te curar. Eliseu fez ali algo maravilhoso ali, pegou a unção dobrada de Elias, mas no final morreu com uma doença lá, de velho, uma doença. E Deus não curou ele, morreu assim. Mas eles todos cumpriram os seus propósitos. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E nós, do século 21, que Jesus está voltando, ele fala, nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, somente aquele que faz a minha vontade. E o que Jesus fala para nós aqui, nós temos que fazer a vontade dele, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Para que quando ele olhar para você, você vai começar a sorrir. Eu venci.
Eu cumpri a minha carreira. Aleluia. Glória a Deus. Eu guardei a fé, mesmo com luta. No final da história de Paulo foi decapitado, mas morreu feliz, convicto do que Deus tinha feito na vida dele, do seu passado, do seu futuro. E deixa para nós, podemos ser melhores, irmãos. Podemos ser melhores. Fica de pé no teu lugar, nós vamos orar. Que essa palavra venha trazer uma revolução no teu coração, irmão. Não é fácil não. Todos nós sofremos, cara, pelo amor de Jesus. O lance é continuar firme. Quando vamos falar mais do galardão aí. Aleluia. Mas Jesus está voltando. As coisas estão acontecendo, precisamos estar atentos. Aleluia. Vai embora com essa mensagem do seu coração. Você está salvo. O seu nome está no livro da vida. E tem que estar escrito lá, irmão. Se não tiver lá, não vai entrar. A salvação é todo dia, como falei. É o batismo, a purificação, o perdão, pedir perdão dos seus pecados, se arrepender de verdade, fugir das coisas do mundo, cara, porque isso pode trazer destruição para o seu futuro, cara. Fala, Jesus, agora eu quero te seguir. Aleluia. Ele falou, estarei contigo, meu amigo. Largue tudo, venha comigo. É isso aí. Esqueça seu passado, agora você é meu seguidor. Começa a ler a Bíblia, começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar o Espírito Santo de Deus, começa a buscar os dons espirituais, porque eu vou te levar a lugares que você nunca imaginou. Você vai fazer coisas que você nunca imaginou. Paulo era um assassino, se tornou o melhor apóstolo. Esse exemplo pior de todos, se tornou o melhor, porque ele quis ser o melhor. Ele entendeu o que eu estava fazendo. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada vida que está aqui nessa manhã, Pai. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe de todas as nossas dificuldades, porque nós estamos aqui nessa manhã, porque nós te amamos. Nós viemos aqui para nos fortalecer. Nós sabemos do nosso pecado, nós sabemos das nossas fraquezas, nós sabemos o quanto nós somos pecador e miseráveis, mas nós queremos ir para o céu. Nós queremos estar do teu lado, Senhor. Por isso, Senhor, Espírito Santo, renova as forças de cada um que está aqui nessa manhã. Traz cura física, cura espiritual, Senhor. Já foi orado, mas tiver alguma coisa lá no profundo do coração, Senhor, traz cura nessa manhã. Restaura, liberta, fortalece. Reviste, Senhor, com as tuas patentes espirituais aí, com a tua força, com o teu ânimo, com a tua coragem, de todos os profetas que o Senhor fez na Bíblia lá, que aguentaram até o fim. Nos dê isso, Espírito Santo, essa certeza, essa confiança, em nome de Jesus, para que o dia que chegarmos diante do teu juízo, diante do teu tribunal, Senhor, o Senhor nos chamar, nós teremos certeza que nosso nome vai estar escrito lá. E toda lágrima será tirada, meu irmão. Toda dor, não haverá mais morte nem tristeza. Tudo que nós passamos aqui nunca mais haverá. E vamos receber o nosso galardão aí. Nosso Deus será Deus sobre a nossa vida. Nós seremos filhos, cara. E Deus vai cuidar de nós eternamente. Novos céus e nova terra virão sobre este lugar aqui. O que se passou ficará para trás. E Deus vai reinar aqui conosco, irmão, na Nova Jerusalém. É o que está escrito em Apocalipse 21. Vai fazer aqui para nós. Então aguente firme, se purifique mesmo dos seus pecados. Fuja da aparência do mal, fuja do mal, velho. Fuja. Não vai na cabeça dos outros, fuja. Busque o Espírito Santo de Deus. Se torne uma melhor pessoa. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Cara, as coisas do mundo não é para nós. Nada do mundo é para nós. E muitas vezes isso é muito difícil de entender, é difícil mesmo, mas é o único jeito de levar a salvação. É o único jeito de ter vida eterna. Vamos lutar contra nossas vontades para fazer a vontade do Pai. E um dia Ele vai nos coroar. Lembre-se disso. Ele vai te coroar por isso. Em nome de Jesus, assim nós oramos em concordância essa manhã. Possamos, Senhor, Espírito Santo, nos levar em paz para nossas casas. Essa mensagem
Trabalhe ela esse domingo, trabalhe essa semana, Senhor. Que possamos, Senhor, orar mais, entender mais sobre a sua volta, o que vai acontecer, o que será o juízo final. Em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. É isso a mensagem do Senhor nessa manhã. Depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre esses julgamentos aí, né, essa escatologia da Bíblia aí que fala, né, como será um por um que vai acontecer com o ímpio de Satanás. E nós que seremos aí coroados, não é verdade? E quando chegar no tribunal, bater o martelo, pezão, olhei para Jesus, justificado, pode entrar, meu filho. Toma essa coroa aí, Deus. Opa, essa coroa guardada ali, pezão, justiça e retidão, é assim, cara. Agora eu pui pro martelo. Ah, Jesus, eu fiz isso. Olhou para Jesus, né? Jesus olhou assim. Eu te conheço, não, meu jovem. Quem é você? Deus olhou para Jesus. Água de fogo. Não conversa não, cara. É para Satanás usando você preferiu as coisas dele deste mundo. Quantas vezes você ouviu a mensagem? É isso aí, galera. Amém? Deus abençoe a vida de vocês aí. Estamos terminando mais um culto, glória a Deus. Aleluia. Né? Nessa última semana aí do mês de abril, né? Vamos para maio já, semana que vem. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida aí. Né? Você que é dizimista, ofertante, muito obrigado por esse mês ter abençoado e feito a tua parte. Que mês que vem possamos honrar nossos compromissos. Deus ter cuidado de nós. Amém? Vivemos um evento ontem que foi até nos surpreendeu. O quanto foi abençoado, né? Pessoal, os irmãos fizeram um evento aqui. Não foi a justiça que fez. Mas nós vemos aqui a alegria de fazer a obra do Senhor. A alegria de ter a comunhão. A alegria de estar no lugar onde o Espírito Santo de Deus estava à vontade. Eu fiquei muito feliz. Falei, Senhor, muito obrigado. Né? E esse Deus vai trabalhando coisas nos nossos corações. Né? Até o momento nós estamos dando um tempo dos eventos da igreja aí. E se Deus quiser, no segundo semestre vamos voltar com força em nome de Jesus, amém? Esteja orando por nós aí, né? Que tudo tem um custo, né? Porque a gente ajuda as outras bandas a virem aqui, aquela coisa de abençoar. Mas diante das circunstâncias não podemos no momento mais. Deus tem cuidado de nós, amém? E mês que vem, dia 17 de maio, vamos ter aqui um show de bebê, né? Show de bebê, viu, gente? Show de bebê, é o chá de bebê, né? Do Vitor, da esposa dele. Né? Mas ela está quase ganhando bebê. Vão fazer um chá de bebê aqui com show. Amém? Então vai ser uma festa, amém? Banda Valência, banda Masquinho e banda Filho Maduro. Então vai ser benção demais. Fralda. Fralda. Isso aí, traga fralda. Se for quiser abençoar, traz um tamanho maior que já guarda. Que sabemos quem tem filho e sabe como é que é. Fralda é um presente de Deus, né? Porque eles me falam isso. Né? Porque hoje está tudo muito caro, na verdade. Então assim, mais uma vez o irmão, a irmã, eles vão estar usando o espaço aqui para estar abençoando. E as bandas vão vir aqui tocar. E vai ser aquela noite maravilhosa, com festa, com salgado, com tudo aí. E é isso aí. Todos estão convidados aí, amém? E tragam uma coisa para lanchar aí. Vai ter também, mas é só para matar a vontade da grávida, né? De comer um cachorro quente. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa semana. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui ontem na vida dos irmãos que vieram nos abençoar aqui. Que o Senhor possa abençoá-los também, Senhor. Abençoar nosso próximo evento mês que vem. A vida dos irmãos que estarão fazendo esse evento aqui. Abençoe cada um de nós que somos dizimistas, ofertantes aqui, Senhor. Que estamos nos importando, estamos doando a nossa vida aqui por essa obra. Para que em comunidade, Senhor, em coletivo, todos possam ser abençoados. Porque essa é a tua vontade, Deus. Tira de nós todas as nossas vontades, mas que possamos juntos aqui fazer, entender e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, que possamos vencer mais esse mês de maio que virá aí, com essa porta aberta aqui. Prospera essa igreja, prospera a vida dos irmãos, prospera também aqueles que também às vezes nos abençoam aqui, trazendo o seu dízimo, tua oferta para este lugar aqui. Em nome de Jesus, nós oramos em concordância. Abençoe nosso domingo, abençoe nossa semana. E que o mês de maio seja um mês de maio abençoado para todos nós. Em nome de Jesus. Amém? Até domingo que vem. Valeu. 10 horas, hein?